Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz ao Senhor Jesus, amém? Amém. Aí, bem crentez. Que alegria estar aqui, gente. Estou muito feliz em estar aqui. Já estive outras vezes. Acho que aqui na igreja, aqui, nesse lugar é a segunda vez. Mas desde quando a igreja era lá, já estive aqui em Itajaí. E como é bom perceber o que Deus tem feito no meio de vocês. Eu cheguei aqui nessa porta, ali quando o pastor James começou a também ministrar, eu falei assim: Deus, como é bom ver a ação do Senhor acontecendo, porque o nosso Deus, Ele é real, né, pastor James? Ele é real, Ele é poderoso, Ele está fazendo. Me sinto muito em casa, vou falar, vou exortar, vou falar de um monte de coisa aqui, amém? Amém. Glória a Deus pelo amém aí, meus irmãos. Me sinto muito em casa, comunidade cristã Zoe de Itajaí, fico muito feliz, aquilo que um dia foi um sonho, uma oração, ver vocês aqui é uma realidade, porque Deus está fazendo, glória a Deus. Mando um abraço da minha igreja, que está reunida lá agora, estão todos lá reunidos, não postei, não falei que estaria aqui, porque senão aí ninguém vai, brincadeira, mas eles mandaram um abraço, os irmãos mandaram um abraço para vocês são uma bênção, uma referência para nós. Muitos falaram: vocês vão estar lá com o pastor Jones, vão estar lá com aquele povo animado. Eu falei: vou estar levando um abraço e que Deus possa fazer grandes coisas hoje aqui, amém, gente? Amém. Sem muitas palavras, vamos orar antes de nós ir para a palavra de Deus. Eu quero orar. Se você puder, feche seus olhos. Tenho algo do meu coração aqui para você essa noite, tá, meu irmão? Algo do meu coração, do coração de Deus, que é mais importante ainda. Deus falou algo comigo muito importante, eu quero liberar sobre você aqui essa noite. Senhor, sabemos que se não for o Senhor, vão aqui é tudo o que fizermos, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, oh Deus, nada poderá acontecer, a Tua revelação não alcançará corações, se o Senhor não falar, ó Deus, sairemos daqui da mesma forma como chegamos. Por isso, Senhor, ministra-nos aqui essa noite, toca nas nossas vidas, abrimos a porta do nosso coração, abrimos nossos ouvidos para que a Tua palavra venha, damos liberdade ao Teu Espírito hoje aqui, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, venha fazer aqui, Senhor, aquilo que é tão difícil fazer em outros lugares. Faz hoje aqui, porque o Teu óleo está aqui, a Tua unção está aqui, o Teu Espírito está aqui. Fala conosco, Senhor. Oh Deus, nós nos expomos à Sua presença aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que o pastor Jones falou, depois eu vou ter que dar um 50 para ele, nós tínhamos combinado, elogia bastante, que daí fica melhor. Mas abra a sua Bíblia, gente, em Atos 7, 54, quero falar com você algo aqui muito especial. Talvez você não trouxe a Bíblia, você pode ligar o teu celular. Se você não trouxe o teu celular, o pessoal vai estar projetando aí. Eu sou quase catarinense, eu estou a 30 quilômetros de Santa Catarina, mas eu não fiquei atrás, plantei uma igreja em São Lourenço do Oeste, estamos com uma igreja em São Miguel do Oeste, então vocês estão dominando o litoral, e eu estou dominando o oeste catarinense, amém, gente? Amém? E daqui uns dias eu vou começar a visitar Chapecó, só para assistir o Flamengo, porque a Chapecoense classificou para a primeira divisão hoje, né, pastor? Vou ter que assistir o meu Flamengo lá em Chapecó. Amém? A palavra de Deus diz assim: ouvindo ele isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. Misericórdia. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Repita comigo: Saulo. Amém. Amém. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro mártir a morrer pela causa de Cristo, o primeiro mártir, foi Estevão. Estevão morreu por Cristo. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Apedrejar. Pensa só, eu não sei se você já levou uma pedrada. Eu lembro, eu tinha uma prima, e um dia nós entramos numa discussão, eu peguei uma pedra do chão, acertei na cabeça dela, né, eu era muito, né, brincalhão, muito, sei lá o quê, né, inquieto, iam falar um monte de coisas, se fosse os dias de hoje, mas eu dei uma pedrada, né, na cabeça da minha prima, e eu fico imaginando esse Estevão, né, morto a pedradas. Mas o que eu não sei aqui, meu irmão, o que você veio ouvir aqui essa noite, eu tenho algo no meu coração, talvez vai te entristecer aqui. Eu não tenho uma palavra de ânimo para a tua vida aqui essa noite. Talvez eu não tenha uma palavra que você vai sair daqui hoje entusiasmado. Porque essa palavra vai contra a tudo que o mundo ensina. Palavra de Jesus, amém, gente? Porque o mundo fala para você ter uma vida boa, é ou não é verdade? Mas hoje a palavra que eu vim para trazer a você é hora de morrer. É hora de morrer. Não sei se isso alegra o teu coração, mas a verdade é que é tempo de nós morrermos. Esse Estevão morreu. Você está disposto a morrer? Simples assim. Nós chegamos na igreja, eu tenho falado, meu irmão, eu tenho andado por algumas igrejas, há algum tempo, como pastor. Toda pessoa que chega na igreja, a vida dela é restaurada. O casamento, a vida financeira, tudo muda. Mas, infelizmente, alguns cristãos não estão entendendo a lógica de Deus. Porque a lógica de Deus, por mais que Ele esteja fazendo, mas a lógica dele é morrer. Esse mundo foi feito para nós morrermos. Porque a vida eterna nós teremos aonde? No céu. Nós morremos aqui para viver lá, amém? Quem está entendendo aqui? João 12, 24 fala assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha o ano da frutificação. Quem quer viver o ano da frutificação? Vai ter que morrer, meu irmão. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Meu irmão, se você quer frutificar, se você quer viver grandes coisas em Deus, se você quer viver o que realmente a Bíblia tem para nos ensinar, Jesus disse: vocês precisam morrer. Essa é a lógica de Deus. Contramão do mundo. O mundo está encontrando a vida boa. Tudo é para você alcançar a vida que o mundo oferece. É a casa boa, é o carro melhor, é o status, é o nome, é os lugares, é as viagens, tudo
tem a ver com a vida. Não estou dizendo que isso está errado, tá bom, meu irmão? Mas a lógica de Deus, eu e você precisamos vencer, morrer, para nós vencermos. Eu e você precisamos morrer. Eu fui esses dias num casamento, deixa eu contar essa história para você. Fui esses dias num casamento e com todo esse meu tamanho eu jogava voleibol. E há bastante tempo atrás, fazem 20 anos já. E eu jogava voleibol e o meu treinador casou com 50 e poucos anos e ele convidou todo o time de vôlei. E eu fui convidar. Só que se passaram 20 anos e agora eu sou pastor. E aí então eu cheguei nesse casamento, confirmei, eu falei, eu vou. Eles sabiam que eu já era pastor. Cheguei no lugar do casamento, a minha mesa era no canto. Estava lá, o meu nome na mesa da minha esposa, no canto. E todo o restante do time, do lado do barril de chopp, lá do lado, lá. Lá no outro canto. Meus amigos, das antigas. E aí então eu falei para minha esposa, eu vou precisar ir lá cumprimentar eles. Meus amigos de verdade. Amigos que viajamos muito tempo juntos, dormíamos juntos, né, nos alojamentos, nos hotéis, nesses jogos, ficávamos semanas juntos. E aí então, eu fui lá, comecei a cumprimentar um por um, e eles falavam, bebe um chopp aí, Will. Ai, toma uma aí, vai, virou pastor. Nesse momento, Jesus falou comigo, William, você precisa morrer. E ali eles estavam me apedrejando. Ah, tem problema, toma uma. E o Espírito Santo falou comigo, eu falei, aqui eu vou morrer. E eu vou ficar mortinho. De repente, um me chamou do lado, falou assim, William, eu sei que você não está bebendo, eu sei que você não bebe, você é diferente, eu sei como é que é a tua vida, eu te acompanho, eu sei como é que está a tua vida, tal, e conversamos, ok, pediu até conselho, ok, e a história é que eu morri naquele lugar, amém? O que está acontecendo com os cristãos hoje? Cristão não quer morrer, infelizmente tem gente que não quer morrer. Porque quando você está lá no trânsito e alguém te fecha, você quer viver. E aí você se levanta e fala assim, fulano de tal, você me fechou, você não quer morrer. A minha primeira reação com os meus amigos era dizer, para de me incomodar. Mas eu precisei morrer. Dentro da sua casa, quem é casado aqui? Eu não estou vendo as pessoas morrer. Elas querem viver. Lá no seu trabalho, você não quer morrer, você quer viver, porque é o meu direito, olha só o que estão falando de mim, olha o que estão falando por trás, pelas costas, eu tenho direito. O que a igreja primitiva entendeu que eu e você não entendemos? Sabe o que aconteceu, meu irmão? Não sei se você já estudou, já leu a história do Coliseu. O Coliseu era um circo romano que eles iam para assistir as pessoas morrerem, para assistir os cristãos morrerem. Olha só que começou a dar ruim, sabe por quê? Porque soltavam os cristãos no meio dos leões, soltavam as feras e os cristãos se ajoelhavam, olhavam para o céu e agradeciam a Deus pela morte. E aí os leões comiam eles ali vivos. E meu irmão, eu não sei se você consegue imaginar isso. Mas começou um burburinho e daí, depois, em toda a plateia, quem são esses? Que causa é essa? Que estão morrendo? Quem é esse Jesus que tanto eles levantam os olhos para o céu e morrem? Eles não correm, porque eles estão morrendo. E aí então o que acontece é que um se converte, outro quer saber, outro se converte, até que o império romano se torna um império cristão.
o exército romano se torna um exército cristão. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Ninguém mais quer morrer. Você está desviando das pedradas e você está correndo dos leões. Porque eu não vou me rebaixar, pastor. Não, eu não. Eu vou responder no mesmo nível. Eu vou para o mesmo lugar. Quem está entendendo aqui? É tempo de morrer ou não? Eu preciso morrer, você precisa morrer, nós precisamos morrer, nós cristãos precisamos morrer. Esse Estevão, meu irmão, não sei se você sabe, ele no dia da sua morte, existia um homem ali, chamado Saulo. Alguns historiadores dizem que o sangue de Estevão tocou nas vestes de Saulo. Quem é Saulo? Aquele que depois se torna Paulo, o maior plantador de igreja, um homem que revolucionou a sua geração. Deixa eu falar algo aqui bem sincero para você. Todo Saulo precisa de um Estevão. Vou repetir para você aqui. Todo Saulo precisa de um Estevão. Agora, quantos Saulos nós conhecemos? Ah, mas o camarada fica tirando sarro, fica apedrejando. Ah, mas fulano de tal lá na minha casa. Ah, o meu parente. Ah, mas lá no trabalho. Ah, mas o meu vizinho. Quantos Saulos nós conhecemos? Só que estes Saulos precisam de alguém que morra. Este Saulo precisa de um Estevão. E talvez, meu irmão, esse Estevão é eu e você. Esse Estevão é eu e você. Agora, tá bom, pastor, ok, estou entendendo, vamos precisar morrer. Mas o que fazer no dia da nossa morte? Vamos aprender algumas coisas aqui? É difícil morrer, meu irmão, não é fácil. Jesus não falou que seria fácil para nós. Não é fácil mesmo. Eu sei, quem é líder de célula aqui sabe, abrir a porta da sua casa toda semana e resolver rolo dos irmãos, não é fácil. Líder de ministério, não é fácil. Quem que é o líder do louvor aqui? Não é fácil. Né? Pastor, não é fácil. Quem é pai aqui? Não é fácil, meu irmão. Você vai ter que morrer. Quem é marido? Meu Deus. Misericórdia. Você vai ter que morrer todo dia. Mas por que os casamentos estão acabando? Porque ninguém quer morrer mais. Por que está dando ruim? Porque ninguém quer morrer. Por que os líderes, as vidas não são ganhas? Porque ninguém está querendo morrer. E aí eu quero lembrar você, nós estamos fazendo o quê? Se desviando das pedradas. Nós estamos correndo dos leões. Jesus está dizendo, é tempo de morrer. Mas o que fazer no dia da nossa morte? O que fazer? Deixa eu fazer essa pergunta. Vamos olhar para a vida desse Estevão. Olhem para a vida desse Estevão. O primeiro mártir. Está aqui na Bíblia, meu irmão, porque é um ensinamento para nós. É uma direção para nós. Não é uma história vaga, bonitinha. Não, é um ensinamento e um caminho para que eu e você viva, para que nós tome como postura de vida, como postura de cristão. Os tempos são difíceis, sim ou não? Não é tempo de morrer, meu irmão. Eu estava agora, poucos dias, eu falei, eu moro a 120 quilômetros daquela cidade, Rio Bonito, Iguaçu. Há mais ou menos, eu não sei, há mais ou menos, quase 20 anos também, eu ia com mais alguns irmãos iniciar um trabalho no Rio Bonito do Iguaçu. Nós ministrávamos a palavra de Deus lá. E eu conheço muito bem Rio Bonito do Iguaçu.
No meu coração, Rio Bonito do Iguaçu, a cidade que foi devastada, né? Vocês estão entendendo? No meu coração, Deus estava naquele lugar, semana passada. Eu falo assim, eu tenho que ir para lá, porque Deus está lá. Tem pessoas precisando, tem pessoas, eu peguei, me organizei, fui para lá. Fui um dia, voltei, fui outro dia de novo. Pensa só, uma cidade varrida. Varrida. Meu irmão, não só as construções, mas até a calçada. É como se pegasse esse piso aqui e varresse. Eu não sei que força, mas varria as calçadas, escolas, rodoviária, ginásio de esporte, casas inteiras. Eu pensava assim, passou aqui um trator, tudo retorcido. Passou aqui um trator, não pode. Aí os irmãos falaram, não passou um trator, não foi nem mexido ainda. Nós só limpamos as ruas. Eu falei, misericórdia, misericórdia. Mas sabe o que começou a me chamar a atenção? Porque eu comecei a conversar com as pessoas que estavam ajudando. Tinha na esquina um cachorro quente, de graça para as pessoas. E eu falava, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Da onde que você é? Eu sou da igreja tal. Aí tinha um cara em cima de uma casa, colocando um fogo. Eu falei, e aí, você é de onde? Eu sou de Curitiba, da igreja tal. De repente chegava um carro, uma van. Eu sou de Apucarana, da igreja tal. Eu sou pastor. Chegou um caminhão do Rio Grande do Norte, escrito Jesus Transforma. Do Rio Grande do Norte. O que vocês vieram fazer? Faz 2 dias que estão viajando, vieram de lá. Nós temos uma lavadora de roupa. Eles foram lá para lavar roupa. Igreja. Pessoas dispostas a morrer pela causa. Aonde está Deus? Nós vamos para lá. Quanto tempo? Não sei. A igreja se movendo. Enquanto os políticos, as autoridades discutindo, a igreja estava lá. Nós vamos precisar morrer, meu irmão. Nós vamos precisar morrer. Em Canoas, do lado de Porto Alegre, hoje eu tenho um tio frequentando uma igreja e uma prima. Eles moram em Canoas. Sabe por quê? Porque quando teve as enchentes, eles viram a igreja. E a minha prima começou a ir lá na igreja fazer marmita para aqueles que estavam desabrigados. Todo Saulo precisa de um Estevão, amém? Aquela cidade é um Saulo hoje, vendo a igreja, os Estevãos morrer. Quem está entendendo aqui? Essa é a lógica. Essa é a lógica de Deus, é a contramão do mundo, meu irmão. Ao mesmo tempo que a igreja está se movendo, tem pessoas nem preocupadas. Eu vou dedicar minha vida. Não, já tenho muito rolo para mim. Eu vou deixar da minha vida. Não. Jesus disse, quer viver, então perde a sua vida, meu irmão. Carrega a sua cruz e siga-me. A palavra de hoje para você não é uma palavra de conforto. Eu vim trazer constrangimento aqui essa noite. Deus quer falar com você aqui. Nós estamos procurando conforto, vida boa. Talvez você disse essa semana, quando eu vou aposentar, eu vou descansar. Não, preciso. Jesus está dizendo, é tempo de morrer. Mas não é morrer, não sei pelo quê, pelo Corinthians. É morrer para Jesus, amém? Pela causa. Corinthians é isso aí, vai perder a vida mesmo. O que fazer no dia da sua morte? Primeira coisa, meu irmão, eleve seus olhos aos céus. Meu irmão, quantas vezes no momento da morte você quer, ir para o box? Quantas vezes você quer falar tudo o que você queria falar? Mas é nesse momento que você precisa mudar a visão da sua vida. Você não está olhando para as coisas dessa terra, amém? Você está olhando para as coisas lá do céu, não tem problema. Não tem problema o que estão falando de mim. Eu sei o Deus que eu sirvo, amém?
Não tem problema o que vão dizer, eu sei onde meus olhos estão, eu olho para Cristo. Não tem problema esse tempo tão difícil, os meus olhos estão no céu. Eu conversando com o pastor Jones, se eu não tivesse um chamado do Senhor, um propósito do Senhor, eu já tinha abandonado há muito tempo. E tenho certeza que você, líder de célula, você também. Se eu não soubesse do propósito que o Senhor tem no meu casamento, eu já tinha abandonado há muito tempo. Mas o Senhor tem um propósito, e os meus olhos estão no céu, meu irmão. Eu tenho uma palavra, Deus foi quem me chamou. Eu já ouvi muitos testemunhos. Quem já ouviu aquele testemunho da pessoa que morre e volta? Uma vez eu achei um livro que conta vários testemunhos, e a pessoa morreu e ela fala assim: eu vi um gramado verde, eu saí do meu corpo, e aí eu estava na cama, lá no hospital, e eu falei, Deus me dá mais uma chance, daí ele voltou para o corpo. Aí eu vi um portão muito alto. Esse Estevão, meu irmão, ele olhou, ele viu coisas diferentes, sobrenaturais, meu irmão. O mundo não vai entender, o camarada lá que está te oferecendo bebida, ele não vai entender, porque você está vendo além, meu irmão, além. Mantenha os seus olhos. Eu estou morrendo, está difícil, eu sei, mas eu sei quem me chamou, quem me arregimentou, eu sei o Deus que eu sirvo. Os meus olhos não estão neste mundo, não olha como a mulher encurvado para essa terra. Mantenha os seus olhos no céu, porque foi para lá que Ele nos chamou. Não tem problema se aqui eu vou morrer, porque eu vou viver a eternidade no céu, amém? Eu quero esse lugar, e eu estou olhando todos os dias para esse lugar. Não tem problema, meu irmão, não tem problema. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor o tempo todo o tempo, morrendo e vendo o céu, vendo Jesus sentado à destra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero ver, amém? Segunda coisa, está lá em Atos 7:60. Na sua morte, meu irmão, você vai precisar perdoar muita gente. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Estevão, ele disse: perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Senhor. Não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas, infelizmente, tem pessoas que no dia da morte estão condenando. Ai, pastor, enchendo o coração de amargura, reclamando. Está difícil, pastor, você só reclama. Reclama de morrer, reclama na frente dos filhos. Aquela pessoa que está ganhando para crer Jesus lá no seu trabalho, chegou o momento de você morrer, aí você reclama. No dia da tua morte você está achando culpados. No dia da sua morte você não olha para o céu, não se alegra. O semblante de Estevão mudou. Eles estavam olhando ali, meu irmão, alguém com a face transfigurada, de alegria por morrer por Cristo. As pessoas vão ver que o fardo que você está carregando é pesado, mas você não está reclamando. Meu Deus, olha a dificuldade que essa pessoa está passando, ela está louvando ao Senhor. Eu quero esse Jesus. Olha só o casamento como está, e essa mulher não para de orar. Olha só, vi o filho dessa mulher, e ela continua orando, serva fiel. Mas aí você enche o seu coração de tristeza.
Vocês lembram há poucos dias um homem que morreu com um tiro em uma universidade nos Estados Unidos? Encheu um estádio no dia do seu velório e a mulher desse cara vai lá no estádio e diz: eu perdoo quem matou meu marido. Vocês lembram disso? Essa notícia rodou o mundo. Quem mais faria isso, se não fosse os cristãos? No dia da sua morte, primeira coisa, olhe para o céu. Segunda coisa, perdoe. Terceira coisa, continue semeando. Amém? Em Atos 9, a semente de Estevão frutificou. Olha só, em Atos 9, a semente de Estevão frutificou. Sabe por quê? Porque Jesus tem um encontro com Saulo. A Bíblia não diz, mas com certeza, eu entendo que depois que esse Saulo viu Estevão morrer, alguma coisa lhe dizia lá no fundo: o que é isso? Esse cara é diferente. Que Deus é esse? Tem pessoas morrendo. E quando esse Saulo se encontra com Jesus, ele fica 3 dias cego. Com certeza, aquela atitude de Estevão teve relevância para que Saulo se convertesse. Agora, esse Estevão não viu, mas a verdade é, meu irmão, que ele semeou. E talvez no primeiro momento você não vai ver. E você está querendo um resultado rápido na sua vida. Um resultado rápido no seu casamento, no seu marido, no seu filho, tantas outras coisas, está querendo um resultado imediato. Mas deixa eu falar algo aqui. A semente é sua parte. Morrer é a sua parte. Crescimento e frutificação é a parte de Deus. Lembre disso. Existe a minha parte e existe a tua parte. Quem fez o cordão de 3 dobras aqui sabe que existe a parte do marido e a parte da esposa. Existe a nossa parte e a parte de Deus. O problema é que nós queremos inverter papéis aqui. Você quer fazer com que você quer fazer por Deus, no lugar de Deus. A tua parte é morrer. A tua parte é semear. Crescimento e frutificação tem a ver com Deus. Lembre disso. Deus. Se você vê uma planta, meu irmão, ela nasce, frutifica, e o semeador apenas semeou. É assim com Deus também. Agora, qual que é o meu e o teu papel? Continue semeando. Continue semeando. Continue morrendo. Ah, não está acontecendo. Não tem problema. Às vezes eu estou lá em Pato Branco, na igreja, e eu vejo algumas coisas que não andam. E aí Deus fala comigo: William, e se for para que o teu filho viva? E se for para que a próxima geração viva? Mas continue sendo fiel. Às vezes nós entramos em crises que não precisa entrar, batalhas que não precisamos entrar, porque o nosso papel é um só. E meu irmão, morrer talvez não ver. É não ver. Mas agora a história continua. Estevão morre, Saulo se encontra com Jesus, aquele que recebeu o sangue de Estevão em suas vestes. Agora esse Saulo se torna Paulo, um homem de Deus. Jesus disse para esse Saulo: ô Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Mas deixa isso com Jesus.
Porque eu e você, meu irmão, a nossa parte é morrer, amém? Um dia essas pessoas que estão olhando para você, Jesus vai chegar diante delas e falar assim: ô camarada, por que você tem me perseguido tanto? Não é tempo de você ir para a igreja? Não é tempo de você olhar para aquele teu amigo que tanto te insiste, aquele cara que está investindo tempo, aquele cara que você tem visto morrer todos os dias? Não é o momento de você reconhecer que você precisa de algo? A verdade é, meu irmão, que Saulos estão vendo você morrer. Estão ou não estão? Saulos estão vendo você morrer. Sempre haverá um Saulo na nossa morte. Chama atenção. Chama atenção. Você vai lá, cadê os homens? Vão lá no futebol. Eu sei, eu frequento. Vou em alguns lugares, chega lá as rodinhas dos homens falando de só coisa errada. Chega lá o pastor William, né? E aí eles têm que mudar de assunto, porque eu não gosto de falar de algumas coisas, não falo mesmo. E talvez no primeiro momento ele fale assim: mas o pastor, esse cara aí não trai a esposa, esse cara não sei o quê, esse cara não sei o quê. Mas aí, o dia que eles precisarem, eles recorrem a nós. Você pode orar pelo meu filho? Você pode orar porque eu estou passando por um problema? Você pode, porque eles vão encontrar em nós Estevãos morrendo. Vocês estão entendendo aqui? Saulo viu alguém morrer por Cristo. E isso foi uma chave que girou na vida dele. E ecoa todos os dias, porque é diferente. Eu vi Jones, durante um tempo, morrendo. O Jones, pastor Jones, esteve no meu encontro com Deus pregando. E eu sentado na cadeira, olhando, falando assim: meu Deus, esse cara é diferente, é tudo diferente daquilo que eu vivo aí nesse mundo. E isso começou a chamar a minha atenção. Deus está dando oportunidade, meu irmão, para que você seja Estevão na vida de outras pessoas, amém? Eu vou passar um videozinho aí. Pede perdão. Fala que você se enganou. Você está vendo essa multidão aqui? Eles vão te apedrejar e te matar. Eu não tenho nada contra eles. Muito menos contra você, Sal. Não se culpe por isso. A autoridade foi dada a você, Saulo.
Estevão foi o primeiro de nós a morrer por Jesus. Viva Saulo! O que Saulo não sabia, então, Amém. Você pode ficar de pé? Queria pedir para o Ministério de Louvor subir. Eu tenho certeza, no meu coração, que você tem, durante essa ministração, talvez Deus mostrou muitos Saulos. Mas nós vamos ter 2 momentos aqui agora. O primeiro tem a ver com você. O primeiro tem a ver com o teu caminho, aquilo que você está decidido a viver. Eu não sei o que você tem esperado da vida cristã. Mas a verdade é que a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos, meus irmãos. Não dá mais para nós entrarmos na conversa desse mundo e acharmos que é uma vida fácil e boa. Porque a nossa vida não é aqui nessa terra, amém? A nossa vida é eterna. E eu falo com muito temor aqui. Muito temor no meu coração. Porque é uma palavra dura e difícil de compreendermos se não for a revelação de Deus sobre as nossas vidas. E esse primeiro momento eu gostaria que você reconhecesse. Porque a palavra, ela é a verdade para nós. Cadê os Estevãos? Os Pedros? Cadê os heróis da fé? Será que não estamos buscando os nossos próprios prazeres? Porque ficou bonito ser chamado de cristão? E aí então decidimos desviar de todas as pedras, correr de todos os leões, e esse discurso e essa vida não impacta mais ninguém. Você é mais um na multidão. Não tem mais ninguém olhando para você. Talvez um tempo até foi. Você estava disposto a tudo, você largava tudo, você enfrentava o que fosse. Mas agora você entrou num momento de reclamar, de julgar, encontrar direitos, extrair da Bíblia só aquilo que lhe conforta. É tempo de morrer, meu irmão. É tempo de reconhecermos a grandeza e o poder dessa palavra. Ah, mas tá pesado demais. Eu queria dizer diferente aqui, algo diferente. Jesus está trocando o fardo com você aqui essa noite. Ah, meu irmão, eu não estou vendo, pastor,
Não tem problema, semeie, continue semeando. Olhar aqui naturalmente é loucura. Os olhos naturais é loucura. Ouvir o que nós estamos dizendo aqui hoje é loucura. Mas é o que nos dá a eternidade. Segundo momento agora, eu quero falar sobre os saldos. Cadê os teus saldos? Talvez os seus saldos são os seus próprios filhos, que amanhã ou depois não vão querer estar na igreja porque nunca viu você morrer. Ou do contrário, vão estar dizendo: eu vi o quanto meu pai e minha mãe pagaram o preço, o quanto eles insistiram no dia que não tinha nada. Eles não desviaram, eles permaneceram, eles enfrentaram tudo. Eu estou aqui hoje, meu irmão, porque eu vi minha mãe morrer pela causa de Cristo. Eu vi ela quando nós éramos ainda crianças, levando nós para os cultos, e quando todos tiravam sarro, diziam: por quê? Para com essa igreja. No momento do culto, ela pegava eu e meus irmãos e nós íamos para a igreja. No dia do velório dela, todas as minhas tias, meus parentes estavam lá, eu e meus 2 irmãos no altar, eles tocavam, eu pregava. E a minha família dizia assim: agora nós entendemos. Esses dias uma prima minha de Guarapuava me ligou: William, eu estou me convertendo, vou me batizar. Eu via essa prima minha muitos anos atrás, trabalhando na loja da minha mãe, e pela manhã eles faziam o devocional. A minha mãe morreu há quase 10 anos e ela ainda continua pregando, causando. E a minha prima disse assim: eu quero que os meus filhos sejam como os filhos da sua mãe. Eu vi a diferença, eu vi a luta. Quem são os seus salvos? Nós vamos tocar uma música aqui, eu queria chamar você para frente. É uma noite de você talvez se arrepender. É uma noite talvez de você voltar para a rota. É uma noite talvez de você firmar novamente a aliança com Deus. De você reconhecer. É a noite de você dizer: Senhor, eu vou parar de reclamar. Vou tirar isso do meu coração. Talvez Deus está pedindo para você olhar para o céu mais uma vez. Talvez Deus está pedindo para você perdoar aqueles que hoje te atacam. Talvez você parou de semear, cansou de investir tempo nas vidas, desistiu da célula, desistiu de falar com as pessoas, desistiu de enviar uma mensagem, porque você disse: eu não vou mais morrer por eles. Jesus quer restaurar hoje algo aqui, amém? Se você puder, vem à frente, nós vamos orar com você.